Fui à escola Juliano Stingey, na zona norte de Londrina, para ministrar palestras a jovenzinhos de 6 a 11, 12 anos aproximadamente. Falei sobre poesias, criamos poesias na hora, eles falaram poesias, eu recitei poesias minhas e de autores e autoras consagrados também. Interessantíssimo, crianças de 6 a 11 anos. Houveram-se muito bem durante as palestras as crianças. E aí você se pergunta, peraí, houveram? Mas eu já ouvi falar que houveram não pode ser usado. Pois é, pode sim. O que ocorre é que existem significados em que o verbo haver não poderá ser usado no plural, mas existem significados em que poderá ser usado sim. Aquilo que a gente decora na escola, aquilo que nós professores mais falamos em sala de aula, é sobre o verbo haver no sentido de existir, acontecer ou na indicação de tempo decorrido. Sempre que isso acontecer, o verbo haver será chamado verbo impessoal. O que é que significa isso? Que ele não tem uma pessoa para representá-lo como sujeito. Como não há um sujeito, ele não tem com quem concordar e então fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Isso ocorre quando significar existir. Por exemplo, há muitos homens honestos no Congresso Nacional. Existem muitos homens honestos. Acontecer, houve uma grande festa democrática no Brasil. Aconteceu uma festa, houve várias festas, aconteceram várias festas. O haver fica no singular, acontecer e existir não. Eles concordam com o sujeito. Há 2 meses que não o vejo, é o verbo haver indicando o tempo decorrido. Então, haver ficará no singular obrigatoriamente só quando significar existir ou acontecer ou quando indicar tempo decorrido. Se o verbo haver aparecer antes de outro verbo no particípio, o verbo terminado em ado, como comprado, falado, ido, como partido, dormido, ou alguns verbos especiais, como por exemplo, posto é o particípio do verbo pôr, visto é o particípio do verbo ver, vindo é o particípio do verbo vir, e outros não entraremos em detalhe agora. Quando então haver se juntar a outro verbo no particípio, haverá a formação de um tempo verbal composto. E o verbo haver concorda com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, então, obrigatoriamente ele estará no plural também. Por exemplo, os brasileiros haviam votado naquele dia. Portanto, haviam, porque o sujeito é brasileiros. Votado, porque é o particípio do verbo votar. Eles haviam posto alguma coisa no plural, porque o sujeito está também do plural. E um caso mais raro, podemos dizer assim, porque no Brasil pouquissimamente usamos dessa maneira, é o verbo haver no sentido de proceder socialmente, no sentido de lidar com ou sair-se e no sentido de prestar contas. Quando isto acontecer, mais uma vez o verbo haver concordará com o sujeito. Só que há um detalhe. Nesses 3 casos, o verbo é pronominal. É haver-se e não somente haver. Você já usou isso? Você já ouviu isso? Você já ouviu certamente alguém dizendo assim: você vai se ver comigo, seu cidadãozinho, seu sujeitinho desqualificado. Está inadequado dizer assim, não é você vai se ver comigo, é você vai se haver comigo, vai prestar contas comigo. Nesse caso, então, concorda com o sujeito. Por exemplo,
Os alunos bagunceiros sempre se hão com a coordenação. Neste ano, muitos alunos bagunceiros se houveram com a coordenação, prestaram contas, foram mandados para fora da sala de aula e se houveram com a coordenação e depois se houveram com os pais também. No sentido de lidar com, por exemplo, você sempre usa, nossa, como é difícil lidar com pessoa estressada. Não é? O verbo lidar é bastante usado. Como é difícil lidar com pessoa estressada. Como é difícil se haver com pessoa estressada. Eu sempre me ouvi bem com pessoas estressadas, ou seja, eu sempre soube lidar com pessoas estressadas. É só exemplo, viu? Porque eu não sei não. Eles se houveram bem com aquele estressado. Ou no sentido de sair-se, que é a mesma coisa que lidar com, a gente fala muito assim em sala de aula, né? O aluno foi mal na prova. Não, ele não foi mal na prova. O verbo ir aí não existe, nem o verbo ser. O aluno se saiu mal na prova, então o aluno se ouve mal na prova. Os alunos se houveram mal ou se houveram bem na prova, saíram-se mal, saíram-se bem, ou seja, tiraram nota boa ou tiraram nota ruim. E finalmente, no sentido de proceder socialmente, não dei exemplo ainda, exatamente o que eu escrevi aqui. Houveram-se muito bem durante a palestra os alunos. Eu fiz isso propositadamente. O que eu fiz? Eu coloquei o sujeito do verbo haver aqui no fim, exatamente para confundir o aluno. Este elemento poderia estar aqui, seria até melhor se ali estivesse. As crianças houveram-se muito bem durante a palestra, ou seja, elas procederam muito bem naquele momento. Socialmente, elas souberam agir. Então, nesses três casos, proceder socialmente, lidar com algo ou com alguém, sair-se, ou no sentido de prestar contas, o verbo haver será conjugado no plural se o sujeito estiver no plural. É isso aí.